Pronto. Certo. Então, enfim, quando a gente vai propor, criar, né, formular um programa de bem-estar dos funcionários, a gente tem que começar por esse passo aqui. Ó. Fundamental definir o marco conceitual do programa. Né? Isso, frequentemente, na maioria das vezes, vai ser o quê? O marco conceitual é o que é que eu quero com aquele programa. Né? Então, na maior parte das vezes, eu quero melhorar o ambiente organizacional. Trouxe esse exemplo aqui como o mais comum, mas podem haver, né, marcos conceituais diferentes, né, mais específicos. Né? Ah, eu quero que o programa de bem-estar dos funcionários ele diminua a taxa de colaboradores que são tabagistas. Né? Pode ser uma coisa mais específica, entendeu? Mas definir esse marco, né, ele é muito importante, é o nosso primeiro passo. Tá? Então, a gente começar com melhorar o ambiente organizacional é muito bom. Eu acho bacana para a gente continuar no nosso exemplo aqui. Tá? E dentro dessa questão de melhorar o ambiente organizacional, eu vou trabalhar com três situações aqui. Né? As ações motivacionais, a fazer as modificações do estilo de vida, né, que porventura sejam detectadas, né, necessárias. Né? Trabalhar com promoção de saúde e com aperfeiçoamento de produtividade. Tá? Feito o marco conceitual, a gente passa para determinar qual vai ser o foco do programa, tendo em vista, né, sendo realista em relação ao investimento feito. Entendeu? A gente, aqui o céu é o limite ou o orçamento é o limite. Né? Eu vou ter quanto destinado para esse programa. Né? Aí eu posso trabalhar com ações que vão incluir é, é, diversos indicadores, que seria aqui o nosso próximo ponto. Né? Quanto mais recurso, material humano eu tiver, mais indicadores eu posso trabalhar, né? Mais ações eu vou poder abranger. Né? Então, quando eu determino o foco, tendo em vista o meu orçamento também, eu consigo trabalhar com meus pés no chão e com muito mais eficácia. Né? Esse aqui nos leva à questão dos indicadores. Eu tenho que ter indicadores bem definidos, que vão ser ditados, né, pelo investimento que eu tenho e pelo marco conceitual. Exemplo de alguns aqui, gente. O absenteísmo, né, que é a ausência dos trabalhadores no exercício de suas funções. Os custos que a empresa está tendo com assistência médica, né, a quantidade de acidentes de trabalho, o turnover, né, aquela entrada e saída de funcionários, né, as aposentadorias precoces. Quando eu trabalho com indicador, eu consigo mensurar, né, a qualidade da minha intervenção. E se esses indicadores estão bem claros, estão bem definidos, né, melhor ainda vai ser para o nosso programa. Tá bom? E, né, aqui a gente traz as razões para implantar, algumas delas aqui. A gente coloca em primeiro lugar uma língua que todo mundo entende e que gosta de falar, que é custo. Se eu tenho um programa de bem-estar e funcionários bem com os pés fincados na realidade da empresa, né, com indicadores bem definidos, eu consigo reduzir gastos em diversas áreas. Né? Olha aqui, quando a gente fala desses indicadores aqui, ó, absenteísmo, né, eu tenho diminuição dos dias perdidos de trabalho, né, eu tenho menos gasto com convênio médico dos trabalhadores, né, eu tenho menos gasto aqui ó, com tributo em relação ao acidente de trabalho, eu tenho menos gasto com rescisão, né, com um turnover muito grande, eu tenho que estar ali demitindo, contratando, eu tenho menos gasto com isso. Eu deixo também de perder, às vezes, talentos, né, como eu coloquei aqui. Se a pessoa não se sente bem naquela empresa, né, e é um bom profissional, um profissional disputado, quando aparece aqui outra oportunidade, né, não conta conversa, vai-se embora. Né? Então, se eu tenho um programa de bem-estar que valoriza a presença daquela pessoa ali, né, ela também vai ter uma tendência a ser mais gregária naquela empresa. Tá certo? Então, aqui é um norte inicial para a gente começar a desenhar o nosso programa de bem-estar. Certo? Aí, ó, olha só, deixa eu pagar aqui. Aqui, gente, a gente vai começar a falar de uma avaliação preliminar, né? Vamos supor aqui a situação problema, né? Vocês estão lá, né? Foram contratados, né, pela empresa para especificamente, além de trabalhar nos setores de recrutamento e seleção, outras atribuições, né? Mas um dos pressupostos já na entrevista era, olha, a gente está querendo implantar o nosso programa de bem-estar aqui, né? Então vai ser a primeira ação sua quando você estiver aqui, né? Então, esses passos aqui que eu vou citar, eles são mais ou menos que o caminho das pedras para a gente começar a implantação do nosso programa de bem-estar, certo? A primeira coisa que eu preciso verificar e acessar, né, apesar de, quando assim o gestor ele já coloca a possibilidade, a necessidade de querer implantar um programa, né, já é uma coisa boa, já é um caminho andado, mas muitas vezes a gente vai ter que trabalhar também no nível de convencimento da importância do programa de bem-estar, certo?
Então, uma coisa que eu preciso acessar é o nível de prontidão daquela empresa para poder implantar o programa de bem-estar, né? Olha aqui, 6 pontos importantes. Primeiro, a empresa está no momento certo para implementar um programa de bem-estar. Ela tem ali, por exemplo, uma destinação orçamentária para isso, ela está passando por alguma expansão que talvez tirasse o foco ou a energia para outras situações. É preciso ter isso em mente, certo? 2, ela tem metas claras e realistas que possibilitam a implementação de um programa, né? Porque melhorar o ambiente organizacional é uma meta clara, realista, né? Diminuir a taxa de tabagismo nos funcionários é uma meta realista, né? Diminuir a taxa de pessoas com obesidade é uma meta realista, né? Mas também tem que tomar cuidado que às vezes chegam com uma encomenda para a gente que ela não bate muito com a realidade, né? Ah, eu quero reduzir, né, em 80%, né, em um ano eu quero reduzir, em um ano de implantação do programa, eu quero reduzir em 80% o protocolo de atestados para afastamento por motivo de saúde. Opa, calma, peraí. Né? Essa meta ela está um pouquinho fora da realidade. Então, é preciso ter essa noção de que se essa empresa ela tem meta clara e realista que possibilita a implementação de um programa como esse. Né? A empresa entende a necessidade de cada etapa. Quando esse programa for apresentado, é preciso estar bem claro também. Olha, um programa desse não se faz de dia para a noite. Ele se faz através de etapas, né, de estágios. Né? Então, é preciso que a empresa também tenha essa noção. Né? Qual seria a participação da empresa para a pesquisa e a avaliação diagnóstica do programa? Ela vai conseguir, por exemplo, destinar ali dentro daquela jornada de trabalho tempo para os colaboradores serem avaliados, né? Ou ela, isso aqui vai entrar também, né, junto do item 6, por exemplo, né, qual o suporte que a implementação que a empresa vai poder dar para a implementação do programa. Ela vai poder destinar funcionários, ela vai fazer essas concessões para a gente poder ter esses pequenos momentos para avaliação, né? O 5, né, a organização deseja participar e acompanhar o planejamento, porque tem situações também em que, principalmente quando a gente tem que trabalhar com um nível de convencimento, né? A empresa fica meio que à parte desse processo todo. Quando não entende a importância, né, acaba ficando muito alheia, né, acaba não dando o suporte necessário, né, acaba não fazendo essas concessões necessárias à realização de algumas das etapas do programa, né, como destinar tempo para os funcionários serem entrevistados. Então, tudo isso aqui, gente, esse conjunto de questionamentos aqui, ele vai me dar como resultado é, aferir, né, verificar o nível de prontidão daquela empresa em relação à implantação do programa de bem-estar. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá certo? Porque depois de entender esse nível de prontidão, olha só, é que a gente precisa aqui tomar ações em relação a isso. A gente tem alguns estágios, né, de interesse da empresa aqui do lado esquerdo, esse aqui fica só baixando, e aqui a ação que a gente deve tomar em resposta ao nível de interesse, né? Se a gente chega à conclusão de que a empresa não está interessada, qual seria a ação necessária? Sensibilizar para o conceito e as vantagens de lançar um programa. Eu vou começar aqui a fazer aquela pregação, né? Olha, isso aqui vai fazer você economizar nesse ponto, né? Trabalhador feliz, ele consegue produzir mais, ele se afasta menos. Começar assim esse trabalhinho de formiguinha mesmo, de baixo para cima, vendo as pessoas certas para sensibilizar. Nível 2, a empresa está interessada na ideia, mas está insegura quanto à implementação na empresa. Aqui é importante o quê? Já vim com dados um pouco mais concretos. Faça uma análise da viabilidade da implantação na empresa e, com base nos resultados, decida. Inclusive, você chega aqui com orçamento, você vai gastar tanto, você vai precisar destinar tantos profissionais, né? Vai ser preciso fazer esse ajuste na jornada, vai demorar tanto tempo para a gente fazer a implantação, né? Aqui a gente tem que trazer já mais algo mais concreto, né? Aí aqui 3, a empresa já está interessada em implementar. Ela já entende que quer implementar, mas ela não sabe ainda como o programa deveria ser, né? Aí aqui a gente já começa a avaliação e planejamento, certo? É como se já começa a implantar, aqui já começou meio que a implantar já, né, o programa, numa fase bem preliminar, né? Desenhando junto com os gestores o modelo de programa que será implementado. A gente está trazendo aqui a participação deles, né?
Porque nesse nível aqui de interesse, a gente já está vendo que a gestão ela tem interesse, inclusive, né, já foi detectado algum interesse em participar. Né? Aqui o 4, ó, a empresa deseja implementar o programa, mas ainda há um baixo interesse dos funcionários em virtude de quê? Uma situação muito específica, que é a falta de informação. Aqui a gente deve seguir com o passo anterior de planejar, né, e implementar o programa, só que aqui a gente deve dar um foco maior ao envolvimento dos funcionários no processo de decisão participativa. A gente vai ver mais adiante que um dos passos é a formação de comitês, sabe? E a formação desses comitês ela pode ser uma ferramenta muito útil em resposta a essa situação aqui, né, da falta de interesse dos funcionários relacionados a um nível de informação baixa, né? É começar a trabalhar os conceitos de qualidade de vida, né? E aqui, 5, finalmente, né, a empresa está decidida a implementar forte suporte para isso em todos os níveis e deseja o programa implementado em breve. Essa aqui é a situação ideal. Aí aqui, meu amigo, é não contar conversa. Acelera a fase de avaliação, prossegue com o desenho do programa e inicia a implementação o mais rápido possível com as ações de maior impacto. Aqui é o pé no acelerador. Né? Você está com total apoio, você está notando interesse, né, dos gestores e dos colaboradores. Não tem que contar conversa, não. Aqui é vai logo, né, para a pessoa não mudar de ideia. Vai logo aqui, adianta, para poder o negócio sair o mais rápido possível. Então é interessante a gente ver esse espectro aqui de interesses, né, da gestão em relação à implementação e as ações que a gente pode tomar em contrapartida. Né? Queria que vocês tivessem um foco bacana nisso aqui, tá bom? Aí olha só, depois dessa fasezinha aqui, né, nível de prontidão, avaliamos, tomamos as ações que são necessárias, né, de acordo com o nível de interesse, passamos esse estágio, agora a gente tem que definir um gestor para esse programa. Tá? Aí qual vai ser a estratégia da empresa? Né? A gente tem que consultar isso junto aos gestores. A gente vai ter um gestor contratado em período integral para isso? Vai ser um gestor que vai trabalhar em meio período? Vai ser uma consultoria externa que foi contratada por um projeto para fazer isso? Entendeu? Então, isso aqui são situações que a gente vai acessar e vai verificar as respostas, né, a esses questionamentos relacionados muitas vezes com a questão orçamentária. Não é verdade? Né? E os profissionais que geralmente vão ser solicitados, né, numa situação como essa, profissionais de RH e de segurança e saúde do trabalho. Essas aqui, ó, esse quadro, são algumas das competências que um bom gestor de programas de bem-estar deve ter. Né? Comunicação e marketing, orçamento financeiro, gestão de pessoas, negociação, saúde, bem-estar e qualidade de vida, gerenciamento de projetos, conceitos sociais e de mudanças de cultura organizacional, metodologia, noções de pesquisa, projetos e avaliação e gestão de dados e tecnologia. É um profissional assim que é bem complexo, né? Por isso que a gente acaba caindo aqui, né? Nessas duas situações, né, os profissionais com foco realmente bem fortalecido em RH e aqui ele não pode prescindir de algum conhecimento em saúde, né? Então, muitas vezes aqui é interessante um profissional da área da saúde que de repente fez uma capacitação em gestão, né? Enfim, esse perfil aqui é um perfil ideal. A gente vai procurar encontrar esse perfil aqui, né? São as competências que a gente quer encontrar. Muitas vezes, né, isso aqui acaba caindo na possibilidade de ser feita a contratação de um projeto por uma consultoria externa, que eles já vão trazer todo esse cabedal aqui de conhecimento. Né? Então, definir o gestor do programa também é muito importante. Aquela pessoa a quem a gente vai responder e que vai estar à frente, né, de todo o processo de implantação. Tá? Quais são as principais tarefas que esse gestor vai ter? Gente, olha só. Avaliar, né? Ele vai identificar quais pessoas, quais colaboradores estão em risco e documentá-las, né? O risco que se fala aqui, de acordo com, de novo, os indicadores que a gente viu, né? A gente pode trabalhar, a gente vai ver aqui mais adiante, com indicadores que são individuais, né? Vamos supor, peso, né? Hábitos de vida, presença de doenças crônicas ou não, e também indicadores que são da instituição, da empresa, né? Que aí é o nível de turnover, né? Os afastamentos ao INSS, né?
o número de as doenças mais prevalentes que levam as pessoas a protocolar os atestados lá no setor pessoal, né? Então, eu vou fazer essa avaliação, né, de pessoas e de situações de risco e documentá-las. Depois disso, eu vou aconselhar, né? O gestor ele vai aconselhar, ele vai orientar sobre esses riscos e a necessidade de mudança de comportamento, seja um comportamento individual ou organizacional. Aí ele vai acessar também. Aqui onde vai entrar as habilidades de negociação, né, e de gestão de pessoas. Né? Ele vai entrar em contato com pessoas que querem participar dos programas de qualidade de vida. Né? E vai, nesse mesmo sentido, nessa mesma progressão, ele vai apoiar. Apoios, elogios, reforço, ou seja, isso traduzido em quê? Descrevendo opções, negociando planos de intervenção, fornecendo assistência nas mudanças, orientação preventiva e aconselhamento para evitar recaídas, entendeu? Então, o gestor do programa ele vai ser a referência, a cara do programa vai ser o gestor. Né? Você vê aqui como vai ser importante essa cara que ele vai dar baseado nessas prerrogativas aqui, nessas tarefas. Né? E, por fim, acompanhar, né? Que é agendar os contatos futuros. Isso aqui a gente está falando na perspectiva individual. E sugerir as ações a serem tomadas. Então, é um papel muito importante, necessárias, né? Competências específicas e múltiplas, né? Então, isso é um passo muito importante no momento da implantação do programa de bem-estar, né? Quem vai ser esse gestor? Quem vai ser a cara do programa, né, para a empresa? Fizemos, né? Acessamos, né, o nível de interesse da empresa, apontamos um gestor. Agora a gente vai cativar, né? A gente vai agora aqui verificar o nível de suporte das lideranças, né? E trazer esse suporte, né, para dentro do programa, para que ele consiga rodar de maneira mais eficaz, né? E como é que a gente faz esse suporte das lideranças, gente? A gente tem aqui 5 pressupostos. A gente tem que trabalhar com um poder de convencimento, né, muito racional. Eu vou apresentar pesquisas que demonstrem o retorno que os programas trazem nos custos, tanto custos diretos como indiretos. Eu vou trazer os cases de sucesso, né, informar sobre outras organizações em geral e do mesmo segmento que tiveram bons resultados com a implementação dos programas. Né. Eu vou usar a ferramenta das pesquisas com os funcionários da empresa para demonstrar a necessidade e interesse deles. Né. Eu vou dizer, olha só, o teu colaborador, ele entendeu a ideia do bem-estar. Né. Ele está vendo que é importante. Ele gostaria de participar de programas como esse. Né. Vamos fazer? Né. Aí, como é que você verificou essa necessidade? Eu digo, tá aqui, eu verifiquei assim, ó, com esse instrumento aqui. Tá aqui a estatística. Né. Focar na necessidade de aumentar a moral e motivação dos funcionários para melhorar a produtividade. Isso é uma relação já clássica e conhecida, né? A pessoa que trabalha sentindo-se bem, motivada, ela produz mais, ela se afasta menos, ela adoece menos. Né? E promover o entendimento dos benefícios que a mudança de estilo de vida dos funcionários pode trazer com os programas. Né? Aqui é uma continuidade, né, do item 4, né, que é como o funcionário saudável, né, ele vai trazer mais benefícios para a empresa, né, em termos de absenteísmo, né, de perca de talentos, de aposentadoria precoce, né, de turnover, né, desnecessário. Tudo a gente vai, roda, 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 chega lá em custo, custo, custo. Né? Esse suporte das lideranças a gente vai conseguir de maneira muito marcada, trazendo sempre essa equaçãozinha da ponta do lápis também, tá certo, gente? Então, voltando ainda, vamos lá. A gente acessou o nível de interesse da empresa, apontamos a liderança, né, o gestor do programa, né, trabalhamos aqui para acessar e trazer o suporte das lideranças da empresa e agora a gente vai formar um comitê. Né? O'Donnell, ele recomenda que esse comitê ele deva girar em torno de 6 a 16 integrantes, né? Os números mais baixos são mais fáceis de serem geridos, mas a gente corre o risco de ter um nível de representatividade muito baixo dentro dos setores da empresa. Quando a gente aumenta esses números, a gente garante, né, uma maior representatividade, mas tem mais desafios na gestão dessas pessoas, tá certo? E para formar esse comitê, gente, de novo aqui, ó, mais uma listinha para a gente ver quem é que é candidato bom, né, para participar desse comitê. Primeiro de tudo, querer, né? O nível de interesse pessoal. O principal critério é você achar interessante e querer participar, né?
Pessoas respeitadas pelos colegas, né, também vai ser são aquisições interessantes para o comitê, que vão dar credibilidade, vão dar suporte, vão influenciar aqueles que não acreditam muito ali na, na, na eficácia de programas como esse, né? Então, pessoas respeitadas, funcionários às vezes mais antigos, com mais experiência, né, que tem ali já uma carreira dentro da empresa, é muito bom ter nesses comitês, né? A gente vai também atrás da indicação dos gerentes de áreas, né? Essas indicações elas devem ser consideradas sim, tá certo? Porque o gerente está muito mais próximo daquele funcionário, ele pode ter uma percepção que a gente não está tendo, tá certo? E além disso, né, a indicação significa que a pessoa ela é respeitada pelo gerente, né? Então já vem ali essa cartinha de recomendação, né? E eu acrescentaria aqui também que quando você acata, né, uma indicação de um gerente, né, claro que satisfeitos esses pressupostos aqui, você também está fortalecendo a vinculação com esse gerente, né? Você está trazendo essa liderança também aqui para junto de você, né, na proposição desse programa. Pessoas articuladas e persuasivas, né? Isso aqui é útil em qualquer lugar. Né? O comitê deve ser composto por pessoas que estejam naturalmente em evidência por suas atitudes e que sejam bastante ligadas aos seus colegas, né? Então, pessoas articuladas e persuasivas são bem-vindas também no comitê, né? Pessoas entusiasmadas, cooperativas, criativas, outra maravilhosa aquisição para qualquer grupo de trabalho, né? Essas características elas ajudam bastante quando é preciso motivar outras pessoas a participar, né? A encontrar também saídas para situações que a gente às vezes está ali num beco sem saída. Então, pessoas que têm esse perfil, né, de criatividade, de entusiasmo, elas conseguem muitas vezes nos mostrar o caminho, né? E pessoas com boas habilidades na comunicação, né? Isso aqui é essencial para a gente divulgar o programa bem, tá? Então, formar o comitê, pessoal, também é um dos pressupostos aqui que são colocados quando a gente está fazendo a proposição da criação de um programa de bem-estar como esse, certo? 6 a 16 integrantes, lembrando que se a gente coloca muito pouco, né, é mais fácil de cuidar, mas a gente pode estar tendo pouca representatividade. Se a gente coloca muito, a gente melhora a representatividade, mas fica às vezes meio complicado de cuidar daquele pessoal todo ali, né? De conciliar aquilo tudo. Aí, ó, aqui, ainda em relação ao comitê, né? Para a gente ter uma maior eficácia, né? Para que serve esse comitê, tá certo? Primeiro, estabelecer os critérios para a participação, tá certo? Deixar bem claro, né? Ali a gente estava fazendo recrutamento, né? E quando a gente coloca o que é necessário para estar num comitê como esse, né, a gente vai evitar algumas situações de mal-estar, né, quando houver necessidade de troca de membros ou renovar pessoas. Né? Falar, por exemplo, da duração de um mandato, né, que você está no comitê, né, colocar que seja necessário, por exemplo, que a pessoa tenha uma jornada de trabalho que seja num turno X para estar no comitê, colocar esses critérios de maneira bem clara. Né? Detalhar claramente o papel do comitê. Vitor, Esclarecer. Oi. essas informações que tu está dizendo, deixar bem delimitadas, seria bom também documentadas para ter ciência ou Ah, pouco a pouco? não, documentado assim. Eu acho que o que se escreve né, é o que realmente existe. Esse processo aqui de criação do programa né, de bem-estar, ele deve ser solidificado, né, assim, materializado, né, na forma de documentos. Né? Tudo isso aqui deve ser documentado, sim, a criação do comitê, critérios, né? Então, sem dúvida, Nadia, né, isso deve ser tudo colocado, né, por escrito mesmo, para que não tenha depois nenhuma embaraço, né? Esse material aqui que eu retirei para fazer essa, esse guia para vocês, eu posso deixar disponível também junto com a aula, né? É bem interessante. Eu peguei aqui eu estou pegando aqui a ponta do iceberg da criação do programa de bem-estar, né? O material ele detalha bem melhor. Eu posso, quando eu compartilhar os slides, eu coloco esse material junto também. Beleza? Ótimo, agradeço. Aí, detalhar o papel do comitê, né, esclarecer quais as funções e tarefas do grupo, né, isso vai evitar confusão ao longo do desenvolvimento do programa, que existem tarefas bem específicas, né, alguns vão trabalhar né, com as entrevistas, o outro com a tabulação de dados, né, o outros com a parte da comunicação né, do programa, né, da visibilidade, então a gente tem que detalhar esses papéis, o papel do comitê e os papéis dentro também de cada membro. Oferecer um treinamento formal, né,
Ou seja, o pessoal não pode assim, isso aqui tudo, né? Cadê? Opa, foi muito. Não, fiz eu voltar. Aqui. Esses pressupostos aqui, né, para estar no programa, né, ok, são interessantes para entrar, né, mas essas pessoas aqui elas não estão ainda com o arcabouço, né, de conhecimento do que é um programa de bem-estar. Então é importante que a gente dê também um treinamento, né, orientar sobre o que é um programa de qualidade de vida, sugerir bibliografia e material de pesquisa sobre o assunto, né, capacitar, ter uns momentos de capacitação, que isso vai fazer tudo correr muito mais fluido, né. Aí estabelecer um cronograma de reuniões, certo? Podem ser mensais, bimestrais ou trimestrais, de acordo com a necessidade, né? Sempre com antecedência, né? Respeitando aquela etiqueta corporativa de comunicar com antecedência, né? Formalmente, por e-mail, por algum outro meio, né? Isso aí são coisas que eu nem preciso estar ensinando aqui para vocês, não. Focar as reuniões nos pontos principais do comitê, certo? Conhecer, assim, as necessidades dos funcionários da empresa, né? As reuniões devem ser objetivas, devem ter uma pauta bem definida, né? Para a gente não dispersar. Algumas das coisas aqui que eu coloco, né, são comuns a qualquer grupo de trabalho, na verdade, né? Adotar um plano anual, né, que quando eu tenho meta e prazo, eu consigo ver progresso, na verdade. Se eu tenho um indicador, se eu tenho meta, se eu tenho um prazo, eu consigo verificar que meu trabalho está andando. Quando o trabalho anda, a gente se estimula, a gente consegue trabalhar melhor, né? Então esses planos anuais eles são importantes para isso, para motivar e para também a gente ter, inclusive, os parâmetros para apresentar, né, os resultados para a gerência, né, que vai ser um ponto já que a gente vai discutir. Procurar encaminhar sempre para o consenso, né, as decisões elas serem nesse sentido, né. A gente vai ter, claro, um gestor do programa que vai estar à frente, né, dos direcionamentos, mas sempre que possível, se ele puder caminhar, né, num sentido democrático de consenso, é interessante, que vai fortalecer esse grupo e criar unidade, né, e ter o ouvido atento, né, às opiniões e sugestões do comitê, né. Se você deseja manter a motivação e o dinamismo desse comitê, esse é um ponto muito importante, tá? No fortalecimento do comitê, da implantação do programa de bem-estar dos funcionários. Aí, estou sempre recapitulando, né? A gente viu o nível de interesse da empresa, escolhemos o gestor, né? A gente cativou as lideranças, formamos o comitê e agora é hora de fazer a avaliação diagnóstica, certo? Isso aqui é o começo de tudo. Aqui, tudo que a gente falou até agora era como se fosse prólogo, né? Ainda, né? Para chegar nesse ponto aqui, que é onde a gente começa a ver o programa materializado, onde a gente começa a ter o substrato para trabalhar qualidade de vida e bem-estar dos funcionários. As avaliações diagnósticas, né, gente? Como essa questão dos programas de bem-estar são um território assim, ainda muito desconhecido, né, na cultura corporativa, ainda mais na nossa região, a gente tem que primeiro demonstrar a necessidade, né? Não é só, vou fazer aqui essa entrevista e essas perguntas, não é, gente, eu quero mostrar aqui a finalidade disso, né? Quando a pessoa entende o porquê daquilo ali, ela vai se envolver no processo de maneira muito mais de maneira muito mais ela vai estar envolvida de verdade, de corpo e alma, vai contribuir muito mais, né? Vai responder aqueles questionamentos, vai te dar dados muito mais confiáveis, né? Então, demonstrar a necessidade da avaliação diagnóstica, né? Ela a gente precisa, né, é altamente recomendável começar essa avaliação com uma avaliação formal de saúde, estilo de vida e necessidades do funcionário. Vai ser ali um formulário meio que padrão de dados pessoais, altura, peso, IMC, né, hábitos de vida, né, doenças crônicas doenças que estejam em tratamento, né, medicações em uso, né, em relação a hábitos de exercícios físicos, né, que a pessoa tem, né, internamentos prévios, né, cirurgias que já se submeteu, coisas desse tipo, né? É uma avaliação formal da saúde da pessoa, né? As hospitalizações que ela já teve antes, né, por algum problema de saúde. Então a gente vai construindo dessa maneira e as necessidades e interesses do funcionário também, certo? A gente tem que reservar um espaço, né, para que ele coloque também ali o que ele acha importante, né, o que julga importante, né, melhorar, inclusive em si mesmo, né? Eu gostaria de perder peso, eu gostaria de abandonar o hábito do tabagismo, eu gostaria de beber menos ou deixar de beber, enfim.
Então, é altamente recomendável começar por esse ponto, tá certo? Porque aí vem, né, uma aspasinha do livro lá que a gente usou como referência. Para se mudar algo, é primeiro preciso a gente conhecer, né, aquilo que a gente vai querer mudar, certo? Isso aqui, gente, a avaliação diagnóstica, ela vai trazer as informações e elas vão permitir a gente refinar as nossas propostas dentro do programa de bem-estar, né? Que a gente vai começar com uma coisa aqui em mente. A gente vai ter aqui um esboço de proposta para o programa, né? Quando você faz a avaliação diagnóstica, é incrível como muitas vezes essas propostas aqui elas são modificadas, né? Elas são refinadas, foi a palavra que eu usei aqui que eu acho que é bem adequada. Elas vão estar muito mais de acordo com a a realidade e a necessidade dos funcionários, certo? Essa avaliação diagnóstica ela também vai agilizar as decisões, né, que vão ser tomadas com base nas informações coletadas, né? Você vai estar ali ter à mão um conjunto de dados que vai ajudar, né, as decisões posteriores do comitê, né, e do gestor, né? É preciso definir com muito cuidado quem fará a avaliação, porque tem que ter ali uma série de pressupostos ali éticos, tá certo? Tem que ser um pessoal especificamente habilitado, pessoas com experiência em conduzir entrevistas, né? Com posicionamento ético, sem fazer, sem dar assim, indícios de qualquer julgamento, né? Porque muitas vezes vai estar lidando com informações de caráter muito pessoal, de caráter muito privativo, né? Aí vem esse ponto que eu, inclusive, coloquei aqui em negrito, que é da confidencialidade, né? É preciso garantir a confidencialidade desses dados, né? Explicar, deixar de maneira muito clara, né? Que o profissional que está fazendo ali, ele vai estar sob um dever ético de guarda dessas informações, né? No início da avaliação, né? Deixar bem claro que os dados vão ser utilizados somente para esse fim, né? De realização do programa, né? Garantir, dar toda essa questão, revestir a avaliação diagnóstica com essa confidencialidade necessária, né? A dar muito mais confiança aos dados levantados, que quando o funcionário vai sentir que os dados vão ser usados somente para aquilo ali, que ele não vai ter ali, ele não precisa se preocupar com nenhuma situação ali mais vexatória, ou achar que aquela pessoa que está entrevistando vai de repente botar o nome da pessoa na rua, enfim, né? Aquilo vai dar muito mais confiança aos dados que a gente vai obter. Então é muito importante atentar para a questão da confidencialidade quando está fazendo a avaliação diagnóstica, tá certo? Eu acho que é melhor a gente fazer logo o outro também, né? Para não cortar no meio aqui. Tá bem? Eu vou parar isso agora e já já compartilho com Jamária o outro link, tá bom, gente? Que a gente não perde o raciocínio.